A paz do Senhor para você e família. Vamos à leitura de um texto bíblico, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 23. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matemo-nos, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. Queridos, esse texto que lemos é um texto que Jesus, no seu ministério, ele ensinou em forma de parábola, é considerado como a parábola do filho pródigo. E nesse texto nós encontramos que aparece um pai e aparece 2 filhos. É uma leitura bastante extensa, mas eu pretendo com os senhores, por alguns dias, a gente está meditando dentro desses versículos, entendendo de que será de bênção para mim e para a sua vida. Então, o versículo 11, que é o primeiro versículo da leitura, diz que um certo homem tinha 2 filhos. Conforme alguns estudiosos das Escrituras, diz que este homem é uma representação do próprio Deus. Esses 2 filhos é uma representação de 2 tipos de pessoas diante do Senhor. Tem o Deus, o Senhor nosso Deus, que é a figura do homem, e tem os 2 filhos, que representam, como eu disse, as 2 qualidades de pessoas diante do Senhor. No versículo de número 12, diz que o mais moço deles, um certo dia, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E diz a Bíblia que o pai repartiu por eles a fazenda. Jesus estava falando para um público de linhagem judaica. E na linhagem judaica, o filho mais novo, ele nunca saía de casa antes do mais velho. O filho, no caso do casamento, mesmo por ocasião do casamento, devia ser dado primeiro a casamento àqueles que fossem mais velhos dentro de casa. Aqui já começa uma contradição sobre os costumes judaicos, porque ele, o mais novo, foi quem tomou a iniciativa de sair de casa. Ele não se sentia mais bem dentro da casa do pai e resolveu sair. A Bíblia não mostra de início o que o levou a fazer ir embora de casa ou fazer-o sair de dentro de casa. Mas é interessante que quando ele se dirige para o pai, ele diz para o pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ainda falando da cultura judaica nesse tempo, e em uma realidade hoje ainda no nosso Brasil,
A partilha de bens só é feita quando os pais, eles falecem. Aqui o filho ainda pede a sua parte, o pai com vida. Então já vimos aqui duas contradições. A primeira é que ele, como o mais novo, é o primeiro que resolve sair de casa. Segunda contradição é que ele ainda pede a partilha dos bens com o pai em vida. Então, nós vemos aqui que ele parte de casa em cima de séries de contradições, pelo menos duas nós estamos citando aqui. E quando ele pede ao pai, ele pede parte da fazenda. É a expressão bíblica, assim está dizendo. É parte da fazenda que ele pede. Observe bem, quando se fala de fazenda aqui no texto, é uma linguagem figurada que o Senhor Jesus ele usa para mostrar que esse pai era um pai que tinha uma certa propriedade grande. Não era um homem de poucas posses, mas era um homem de posse muito grande, porque a palavra fazenda identifica isso. E isso, falando do nosso Deus, representa muito bem, porque a Bíblia diz que do Senhor é o céu e a terra, do Senhor é o ouro, é a prata, tudo pertence ao Senhor. Nós, às vezes, dizemos assim: não, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa, eu tenho uma empresa. Bom, não é errado nós dizermos isso, porque existem meios legais para que isso seja justificado. Mas olhando ao contexto bíblico, tudo pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. E o que é o mordomo? Mordomo é um administrador de bens do seu patrão ou do seu senhor. É aquela pessoa que o patrão entrega alguma coisa e ele administra, ele cuida, mas não é dele, apenas ele está administrando. E quando nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que tudo pertence ao Senhor. O céu é do Senhor, a terra é do Senhor, tudo é do Senhor. E aquilo que está nas nossas mãos, como carro, como família, como casa, como terra, como empresa, enfim, o que você imaginar que nós chamamos aqui de bem, tudo pertence ao Senhor, porque até a nossa vida pertence ao Senhor. Ele é quem tem o poder de tirar e dar a vida quando Ele quer. Quando Ele entende tirar, Ele tira, porque Ele é o dono da vida. Então, a Bíblia diz que ele pede a parte da fazenda, o que indica que o pai dele era um homem de muitas propriedades, era um homem rico, podemos assim dizer. Então, esse moço, de início, ele era um herdeiro no futuro de grandes propriedades, de grandes valores, porque o pai, ele tinha, a Bíblia mostra isso. É interessante que, apesar dessas duas contradições que a gente aponta aqui no versículo de número 12, o pai não reivindica isso. Como ele não reivindica? É mostrado na parte final do versículo, quando diz que ele reparte a fazenda entre eles. Aí aqui entra um outro irmão, o irmão dele. Aí por que entre os dois? Porque, claro, na hora de fazer a partilha, não pode fazer somente de um, tem que fazer de todos os membros da família que tem direito, não é, à herança dos pais. Então ele reparte. Olha, Deus poderia muito bem aqui, né, como é a figura de Deus, esse homem da parábola que Jesus cita, ele podia muito bem reivindicar: meu filho, você é de menor, você é o menor da casa. Então, não é. E outra coisa, eu ainda estou vivo, não é hora de repartir bens, mas o pai não faz isso. A Bíblia diz que ele reparte por eles a parte de cada um. E o que é que nós aprendemos aqui nesse momento que o pai reparte, mesmo com essas contrariações dos costumes daquela sociedade nesses dias? A Bíblia diz, queridos, que o homem ele tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que ele quer. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolha, de decisão. Deus fez todas as coisas que há no céu e na terra, porém o homem,
entre as coisas criadas, entre as suas criaturas, o homem ele tem a capacidade de escolher o que quer. E aí ele não contraria o filho que está pedindo a herança para ir embora de casa, porque ele está respeitando o seu livre-arbítrio. A Bíblia diz que os céus, ele não vai ser concedido pela força. O homem escolhe aquilo que quer, porque a casa do Pai aqui representa também os céus. O homem representa Deus, a casa do homem representa os céus, e esses dois filhos representam dois tipos de criaturas diante do Senhor. Então, o Senhor poderia apresentar a legalidade, não é, que havia para essa exigência que o filho estava pedindo, mas ele não reivindica isso, ele respeita o livre-arbítrio. É bem verdade que nos momentos posteriores nós vamos analisar a consequência ou as consequências que esse moço teve por essa escolha que fez. Queridos, Deus tem o interesse, eu sempre digo, de nos abençoar, de nos fazer prosperar. Agora, Ele respeita as nossas escolhas. Vamos ter cuidado com aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Ah, mas fulano escolheu, mas Beltrano escolheu. Querido, você é você. O plano de Deus com ele é um, com a sua vida é outro. Então, você deve cuidar do plano de Deus na sua vida. Nunca tome uma decisão que vai contrariar a vontade de Deus. Na próxima oportunidade, nós vamos estar comentando nos versículos posteriores. Marque bem isso, nós estamos falando aqui nos versículos 11 e 12. Nós vamos falar do 13 por diante a partir de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude e que nós possamos continuar dependente do Senhor. Eu peço a você, comente nesse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o máximo que você puder e se inscreva no canal. Nos ajude a levar esta palavra a outros que estão depois de nós. E que Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.